Amém? Somar, então pode se sentar. Hoje vai estar com a gente diretamente da cidade de São João Batista, Santa Catarina, né? A apóstola Mena Mafra Zunino. E eu vou pedir, Silvane, quer orar por ela, Silvane? Vem cá, vamos botar a Silvane para trabalhar. Silvane, fazer a oração pela pastora Mena. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, nós oramos pela vida da pastora Mena, Senhor, nessa noite. Ó Senhor, meu Deus, venha Espírito Santo cobrir ela, Senhor, Amém. nesse momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Use a tua serva, Pai, com poder e sabedoria do alto, Amém. Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós a abençoamos, Pai. Amém. Amém. Amém, amados. Eu gosto de ministrar com louvor, né? Mas eu acho que hoje nós vamos deixar, né? Tu sabe colocar ali Quer colocar? na caixinha? Qual que é o louvor? Eu botei meu negócio de louvor. Eu queria colocar o Mais de Ti. Graça e paz para todos vocês, amém? Amém. A palavra que o Senhor me deu, Ele já me deu há alguns dias e eu estou estudando quase todos os dias os livros de Salmos, né?
E ele me deu um salmo e vai falar não sobre aquilo que a Doris ministrou, mas ao contrário, está tudo no mesmo contexto, né? O Salmo 73 de Asaf. Nós vamos ler do 13 ao 28. Eu até trouxe a minha Bíblia velhinha porque ela tem uma linguagem diferente, é uma linguagem que a gente entende mais. Salmo de Asaf, 73, do 13 ao 28. Amém? Todo mundo achou, né? Diz assim a palavra do Senhor: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha o que o Asaf estava reclamando. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ó Deus, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei, olha só o versículo chave, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém, amados? Amém. Olha só, é incrível esse salmo. Muitos de nós cristãos vivemos isso. E aí, nós devemos buscar o Senhor para que a gente ouça a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos, nós ficamos confusos. Porque nós pensamos assim, mas Deus não fala mais conosco, né? Não fala mais comigo. Vocês não têm essa sensação às vezes? Deus não está falando comigo, né? Parece que Ele esqueceu de nós. Ele olha para os outros, parece que todo mundo está sem problemas. Todo mundo está prosperando, todo mundo está bem, né? E às vezes nós estamos angustiados, aflitos, não acontece nada. Disse com vocês, amados? Às vezes parece que nós estamos num mundo esquecido, peregrinando, mas de repente, como escreveu Asaf, né? Você às vezes não pensa assim, meu Deus, mas eu vou chegar lá na frente ainda, vou falar. Por que o ímpio prospera tanto, né? Como ele fala ali, né? Por que eu?
tenho que ser puro, né? Às vezes isso acontece com a gente, não é verdade? Não acontece com vocês? Às vezes a gente olhar para o outro e ver, mas eu tenho, né? E o Asaf aqui, né? Asaf, eu acho que vocês conhecem, né? Porque aqui só tem crente maduro. Ele foi um grande músico, né? Ele foi uma figura mais influente na organização do culto e da música durante o reinado de Davi, sendo um dos levitas mais importantes da história bíblica, né? Ele também foi um poeta, né? Ele também foi um poeta. E ele foi um profeta também. Porque quando ele cantava, ele profetizava. Estou errada? Tu conheces, né? No versículo 12, ele descreve a prosperidade dos ímpios, observando que eles vivem despreocupados, têm corpos fortes e aumentam suas riquezas, o que levou a Asaf a questionar a idealidade de ser justo. Entendeu? Tem uma tradução que fala sobre isso aqui, sobre como eu escrevi aqui, né? E o salmista Asaf, ele se expressa, olha só, ele expressa inveja da aparente prosperidade dos ímpios, que parecem não ter problemas, enquanto eles sofrem. E ele se pergunta, né, se não foi em vão manter o coração puro, pois era afligido o dia todo. Isso acontece com nós, amados. E a compreensão completa vem quando ele entra no santuário de Deus, onde ele entende o fim trágico dos ímpios, né? E aí eu quero falar de mim, né? Um pouco. É bem curtinha, vocês não se preocupem, é bem curtinha a ministração. Só que até pouco tempo eu me sentia assim como Asaf. Por que, Senhor? Eu também contendia com Deus. Por que, Senhor? Eu faço tudo certo. Eu e meu marido, nós fizemos tudo certo. Meus filhos também, nós fizemos tudo certo. E por que, Senhor? Nós passamos por tantas lutas, por tantas guerras, por tantas aflições, por tantas dores, por tantas enfermidades. Eu sempre falava isso com o Senhor, né? E aí, agora, nessa época que eu vivi toda essa aflição, o Senhor me fez entender que nós somos afligidos porque o Senhor, Ele quer a cada dia nos purificar mais e mais, amados. O Senhor quer nos levar a um nível para um propósito que Ele tem conosco. E Ele só vai nos aperfeiçoar, nos purificar mediante os sofrimentos. E cada um, amado, não esqueçam, cada um tem uma batalha, uma guerra diferente. Uns é com financeiro, outros é com enfermidade, outros é com família, com problemas na família, né? Cada ser humano, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais afligidos e perseguidos nós somos. Porque aí você pode pensar, não, mas é o diabo? Não, amados, não é o diabo. É Deus tentando levar você para o caminho certo, levar você para a eternidade. Que a nossa promessa é a eternidade. Então, Ele está permitindo essas coisas para que nós sejamos cada vez mais purificados, né? E aí a compreensão dele só entra, né? E aqui eu acho que é o segredo, né? A compreensão dele vem quando ele entra no santuário de Deus e aonde ele vai entender o fim trágico dos ímpios. Que eles são colocados em lugares escorregadios e caem em desolação e são destruídos rapidamente, né? E Asaf, ele conclui aqui que embora os ímpios prosperem temporariamente, Deus os destrói.
e a sua prosperidade é ilusória, constatando com a segurança encontrada em Deus e o seu refúgio e a alegria eterna que nós temos. Nós não temos isso? E aí você pode estar afligido como for, você pode estar muito mal, mas quando você entra, de repente, você entra na presença de Deus e você começa a se entregar mais, e você começa a buscar mais, e você para de murmurar. Você chega nesse nível aqui que Deus quer que nós tenhamos. Esse nível de entendimento, de maturidade, para cumprirmos o propósito que Ele tem nessa terra conosco. E nós só vamos entrar nesse propósito quando nós formos maduros o suficiente para entender os processos que passamos. Aí você vai entender que não é mais o diabo, não. É Deus permitindo para nos levar a um nível mais alto. Amém? Com Asaf, nós também aprendemos sobre fé e dúvidas sinceras que até os servos de Deus questionam, não é verdade? Os servos de Deus questionam a prosperidade dos ímpios, mas que a resposta está em buscar a Deus, não em invejar os outros. Eu tinha uma discípula lá atrás, hoje ela nem está mais na Igreja Batista, né? Ela era minha 12, porque lá na Igreja Batista da Esperança, a gente sempre teve esse entendimento que uma pessoa que não é dizimista, né? Sempre foi pregado para a gente assim, e eu creio que aqui em Tijucas também, né? Pelo que a Gabriela ministra também, vocês têm o mesmo entendimento. Nós fomos, o apóstolo Luiz, ele falava muito que uma pessoa que não tinha entendido o dízimo, ele não podia estar no altar. Por quê? Porque é lógico, né, como meu filho prega, né, que as pessoas têm que entender, mas nem todos entendem logo no começo, né? Mas o apóstolo não, o apóstolo ele não deixava ninguém fazer nada. E ela ficava questionando. Eu ia para casa, o dia que ele ministrava a oferta, ele ministrava dessa forma, eu ia levar ela em casa e ela ficava: pastora, eu não aceito isso. Por que eu tenho que dizimar? Se eu estou só buscando a Deus, não faço nada de errado, e eu estou só com problemas, é enfermidade, é tudo que acontece comigo, e os ímpios que estão aí ao meu redor, eles prosperam tanto, e por que eu nunca vou para frente? Até ela entender, demorou. Tem brecha, né? Demorou 1 ano, mas quando ela entendeu, ela mudou a história da vida dela, tá? E ele nos ensina também a importância da adoração autêntica, usando, né, dons para louvar e confiar que Deus é a nossa porção eterna e guia mesmo, e Ele nos guia mesmo em meio, olha só, Deus Ele nos guia em meio às adversidades a encontrarmos a verdadeira segurança nele, não nas riquezas terrenas. Então, em meio às adversidades é que nós vamos buscar, né, mais e entender que nós não somos, eu sempre digo lá, né, para os meus inquilinos, para as pessoas que eu prego, né, elas vêm agora, ultimamente, esse mês está assim, né, elas vêm, elas dizem: meu Deus, pastora, como está difícil. Meu Deus, eu digo para ela: nós não dependemos disso. Nós temos que confiar em Deus, porque a nossa provisão vem do Senhor, amados. A nossa circunstância não é esse mundo. Porque Deus, Ele não deixa um justo desamparado, né, como diz a palavra. Deus, Ele é conosco. E eu, por incrível que pareça, né, eu sempre fui fiel desde que eu me converti. Isso para mim nunca foi dificuldade. E Deus, assim, Ele tem provido numa circunstância muito difícil. Que esse ano a gente está com muitos problemas no apartamento. Eu passei Natal, Ano Novo,
com vazamentos, inquilinos queriam tudo sair. E eu sempre digo, né? Poxa, o diabo não pode ver a gente feliz. Agora que eu ia entrar de férias, né? Ia passear um pouco, mas ele não se conforma. Eu fui para o jantar lá em Itapema, de Natal, na casa do meu filho, do Tiago, toda a família, né? Nós nos reunimos no dia 22. E eu cheguei lá, que eu não consegui nem falar nada. Todo mundo falou, todo mundo riu. Eu não conseguia falar, porque 5 horas da manhã uma inquilina me ligou que eu tinha que dar um jeito, que estava pingando tudo, a do meio, a do outro lado, a do outro lado. Gente, vocês não têm ideia de como a gente é afligido. E eu fiquei tão mal naquele dia. E eu disse, e ficou a semana toda, até que eu consegui alguém que foi lá, eu orei a Deus e Deus mandou alguém que entendeu onde é que era. E agora, aí acabou esse, começou um negócio na escada. Meu marido viu, né, que estava o ferro de fora, aí estamos com outro inquilino lá. E mesmo assim, com todos esses gastos, mesmo assim Deus tem provido na minha vida de uma forma extraordinária. E eu creio, amados, eu creio que Deus, Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada. E aqui, né, a confiança, Ele nos ensina que a segurança não está no que nós sentimos, mas em ter Deus como nosso guia e fortaleza, o que traz contentamento e a certeza da salvação final. Olha só, amados, às vezes Deus, Ele está ministrando muito no meu coração, né? Eu tenho muitos devocionais que sempre falam em fortaleza, que Deus é a nossa fortaleza. Deus, Ele é tudo na nossa vida. Amados, quando nós entendermos o que Deus faz na nossa vida, quando você está muito afligido, que você dobra o joelho, eu tenho dobrado o meu joelho até tarde, às vezes até por causa dos problemas que a gente está vivendo. E sabe assim, e Deus tem respondido. Deus tem respondido. Porque Deus, Ele se alegra quando você ora, você clama e você entrega nas mãos dEle o problema. Porque é Ele que resolve, mas nós não podemos ficar nada, né? Evitar a inveja, comparar-se com os ímpios, né? Asaf nos ensina isso. É um desvio para a morte. Mas Asaf nos mostra o caminho de volta, focando em Deus como fonte de vida e de alegria. Se nós começarmos a fazer, né, igual ele fez, né, a gente vai para um caminho de morte mesmo. A gente começar a olhar o outro, a gente fica mal. A gente começa a contender, começa a dizer, Deus, mas por quê? Por que eu pago um preço e por que isso tudo acontece comigo? Não é verdade? Mas é como ele fala, né? A gente precisa se voltar a Deus. E o seu legado, o que aconteceu com Asaf? O legado de Asaf, ele influenciou todas as gerações, com seus descendentes, os filhos, né? Continuando o serviço no templo e mostrando o impacto de uma vida dedicada a Deus. É isso que Asaf fala para nós. E como eu falei, a ministração é curta, mas ela é objetiva. Eu acho que vocês entenderam, né? O que Asaf ele reclamava. E às vezes nós pensamos assim, eu estava lá atrás, eu estava muito pensativa, mas por que Deus, tudo isso aconteceu conosco? Roubaram a igreja, roubaram o terreno, as pessoas saíram, as pessoas nos rejeitaram, né? E por que tudo isso? Porque eu tenho certeza que nós somos verdadeiros em Deus. Eu tenho certeza que a nossa pregação é do céu. Eu tenho um casamento de 52 anos. Passei por lutas? Passei, mas estou aí sempre, né? Os meus filhos a mesma coisa. Ele já tem 20 anos de casado. O Cristian, o Mike também tem 20 anos. O Tiago, que é o mais novo, já tem 15, né?
Então, todos eles só buscando o Senhor e sempre com problemas, sempre com aflição na finança e lá e cá, né? Eu fui provada nas finanças quando eu me converti, né? Então, eu aprendi, então, a gente passou por isso. E eu acho que a gente foi aprovado, porque nas finanças eu não sou mais perseguida, glória a Deus, né? Porque Ele não tem poder sobre a minha vida, né? Porque eu aprendi como ser fiel e como entregar. Mas a minha luta é a enfermidade, é a rejeição, a falação, tudo isso. Então, é para nós entendermos nessa noite que não é o diabo, é Deus que permite para nos purificar, para que nós avançamos, para que nós aproveitamos os nossos dons e chegamos ao nosso propósito. Você só vai concluir o teu propósito quando você tiver essa maturidade de entender que tudo que acontece conosco é Deus permitindo para nos purificar cada vez mais. Porque eu sei, como a Doris ministrou ali, né? Que às vezes a gente acha que a gente não tem pecado, mas a gente tem sim, amados. Todos os dias a gente peca. E eu, com isso tudo, eu aprendi, com essa luta toda, essa guerra toda, eu aprendi que eu precisava de muita mudança e ainda continuo precisando de muita mudança. Amém, amados? Fique de pé, né? O Cristo pode cantar no louvor ali e a gente vai... E a gente vai orar a Deus. Enquanto Ele toca esse louvor, você ora a Deus, faça uma reflexão e veja, né? O que você tem murmurado, o que você tem reclamado, para que o Senhor possa nessa noite abrir os teus olhos, o teu coração, para que você entenda o porquê das coisas que passamos, né? Porque eu creio que todos nós aqui passamos por muitas lutas. Todo mundo. Não é verdade? Tanto próximo de Deus, a luta vem. Mas nós vencemos. Quem é do inimigo não tem Com o fé. Senhor, nós somos mais que vencedores, porque Ele vence por nós, né?
prazer, conforto. Nada disso pode ocupar meu coração. Louvores, elogios e fama. Louvores, elogios e fama. Nada disso pode ocupar meu coração. Dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, coração quebrantado e contrito pra te agradar e entregar toda a glória somente a ti. Dá-me, Senhor, um coração que é todo teu. Dá-me, Senhor, um coração que é todo teu. Dá-me, Senhor, um coração que é todo Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. A palavra de Deus fala, né? Em Malaquias, capítulo de número 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Amém? O nosso Senhor, Ele é como o sabão do lavandeiro. Ele nos purifica, né? Como a prata, como o ouro. Quando a palavra de Deus diz que Ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível, né? Deus não mentiu na sua palavra. Por isso que somos afligidos, né? Porque Deus está nos preparando para aquele grande dia, o dia em que nós vamos nos encontrar com o noivo. E Ele vem, né? Ele vem saltando pelos montes, né? E o dia da sua vinda se aproxima. Amém? Mas, para encerrar o culto, né? E só dando um pequeno pontinho aí nessa mensagem da apóstola Mena, né? Eu acredito que tudo isso que passamos são as dores de parto, né? Que nós estamos gerando filhos e filhas que vão chegar. Essas cadeiras não estarão mais vazias, né? Agora, quando a criança nasce, a mãe fica felizinha da vida porque o bebê nasceu, né? Mas antes de nascer, quem passa por cesariana, né? Porque agora é comum a cesariana, né? Não entende muito bem o que é isso, né? Não sei se é quem passa por cesariana se tem dor também, acho que tem a dor depois, né? Que é a dor da cicatrização do ponto, né?
Mas as mães que geram no processo normal, né, sem passar por uma cesariana, a minha esposa gerou 2 filhos e todos os 2 foi parto normal. Eu acompanhei o nascimento da Anne Cristine, as contrações começaram às 6 da manhã e a Anne Cristine nasceu às 10 da noite. Eu vi a minha esposa sofrer, né? E não podia fazer nada por ela, e ela ficava de cócoras, e ficava em pé, e sentava, ia no banheiro, e se levantava de novo, e não dava dilatação, e assim foi das 6 da manhã até as 10 da noite, né? O doutor Tomás teve que induzir o parto, né? Ele rompeu a bolsa para poder acelerar e conseguir a dilatação, e assim nasceu a nossa primogênita, né? Mas, meu Deus, Deus já deu esse dom para as mulheres, Luiz, porque eu acho que o homem não aguentava não. Amém? Vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Mas eu passei por as 2 dores. Tanto a do parto contigo, foi muito difícil, mas a cesárea também foi muito difícil depois. A mãe passou as 2 experiências, né? A dor do parto eu sofri muito, a cesárea, graças a Deus. A cesárea só uma que eu não passei, mas as outras eu passei. Muita dor. Ninguém escapa da dor, né? Com cesárea ou sem cesárea, ninguém escapa da dor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar nessa noite. Te damos graças porque, apesar das nossas limitações e fraquezas, o Senhor, o varão de branco, poderoso, o Senhor anda no nosso meio, o Senhor passeia em nosso meio, o Senhor ministra, o Senhor fala nesse local, Pai. Embora sejamos miseráveis, pobres, cegos e nus, o Senhor continua tendo compaixão e misericórdia de nós e continua falando conosco, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado por tudo que o Senhor comunicou, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, Senhor Jesus, o único digno de receber honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas e através das nossas vidas. Desde já nós vamos dar a Ti a honra, a glória e o louvor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaramos que o Senhor tenha compaixão de Ti, que o Senhor sobre Ti levante o Teu rosto, que o Senhor te dê a paz e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, não vá embora sem dar mais um abraço, né, no seu irmão. Tem bolo e café.